Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao especial de 70 mil inscrições neste espacinho da internet. Muito obrigado a todas e todos vocês que se inscreveram por aqui. Se inscreveram por aqui é porque gostam dos conteúdos que eu apresento para vocês e de alguma maneira aprovam a forma como eu trato estes conteúdos. Assim, meu muito obrigado. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Aqui, se você é novo ou nova neste espaço na internet, eu falo de fotografia, vídeo, de vez em quando de café, de vez em quando de música, basicamente fotografia, vídeo, café, música, arte, cultura e assim por diante. Dá uma chegada nos mais de 500 vídeos que tem antes desse, que você vai ter uma boa ideia do que a gente tem por aqui. Tem vídeo de técnica, tem review de equipamento, tem filosofia fotográfica, tem um monte de coisas nos mais de 10 anos de existência deste canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. A gente vai falar desses outros líquidos também no vídeo de hoje. E é importante que eu dê um aviso. O vídeo de hoje é dividido entre estes avisos iniciais que nós estamos dando agora, um bloco chamado equipamentos, um outro cafés e outros líquidos, rotina de trabalho, influências, profissão, carreira, dicas profissionais, etc. Perguntas sobre técnicas e o fotofilosofando, livros, dicas culturais e assim por diante. São esses os blocos desse vídeo, ele está dividido os tempos, não dá para a gente dividir pergunta a pergunta, nem dá para colocar todas as perguntas na descrição do vídeo, mas eu dividi esses assuntos aí, conforme você tiver mais interesse por uma área ou por outra, você dá aquela pulada. Vou tentar fazer esse vídeo o mais breve, o mais ágil possível dentro do que é possível, porque são muitas perguntas. E quem fez as perguntas? Alunos e apoiadores deste canal. Compra um dos meus cursos, dá uma chegada lá no meu site e veja os cursos que eu tenho. Tem fotografia em preto e branco, fotografia noturna, flash, fotometria, composição em fotografia, focalização com Canon EOS R7. Todo mundo que comprou os meus cursos tem acesso aos grupos de alunos e apoiadores para tirar dúvidas diretamente comigo, mas também para o bate-papo fotográfico que rola por lá. Então, se um dos meus cursos é do seu interesse, adquira um dos meus cursos. Inclusive, fotometria e flash estão com preço reduzido para todo este ano de 2023. Então, aproveita a oportunidade e entre nos grupos. Outra chance, outra opção que você tem para entrar nos grupos e aí participar com essas perguntas e respostas é juntando-se ao Seja Membro aqui do YouTube e também o Apoia-se, entrando como apoiador lá no Apoia-se. Os links estão na descrição com todas as informações. Mas vamos lá, minha gente. Vamos começar pelo bloco equipamentos. Lembrando que você pode ver o último vídeo que rolou de perguntas e respostas, que foi o último vídeo lá do ano passado. Então, 2022 fechou com um vídeo de perguntas e respostas. Dá uma chegada lá que tem muita coisa bacana naquele vídeo. Vamos lá, bloco equipamentos começando agora. O Eric perguntou, muito se fala da distorção das grandes angulares, mas até onde é aceitável aquela ideia de um rosto muito plano que talvez seja gerado por uma teleobjetiva? A regra, quanto mais similar ao olho humano, melhor, é válida ou preciosismo? Eric, é o seguinte, para começo de conversa a gente tem que pensar, qual olho humano? 1 ou 2? Contando a visão periférica ou descontando? Contando o aprendizado cultural de cada um de nós ou descontando isso? A ideia de que uma lente fotográfica seja similar a um olho humano é meio que uma maluquice propagada aí ano após ano na fotografia, porque o nosso sistema ocular com visão periférica e tudo tem aí quase 180 graus de amplitude de cobertura. Então a lente parecida com o olho humano é uma olho de peixe, uma fisheye? Não. 50 milímetros, mas o olho humano não tem o mesmo ângulo de visão das 50 milímetros, nem perto de, não é nem aproximado disso. Então, o que eu acho que a gente tem que começar a pensar é que estética a gente quer para a nossa fotografia, que linguagem a gente quer para a nossa fotografia e qual a lente que entrega essa estética e essa linguagem. É isso que importa. Aqui a gente está agora com uma 24 milímetros. Então,
Lógico que se eu chego aqui perto da 24mm pensando num retrato, o meu nariz vai ficar mais proeminente porque ele está mais perto proporcionalmente da lente, enquanto a minha orelha está mais longe. É uma questão de proporção de distâncias. Se a gente sai da 24mm e vem para algo mais assim, meu nariz está menos proeminente em relação ao tamanho aparente dele da minha orelha. Por quê? Eu tive que me afastar da câmera, portanto, a diferença de distância entre meu nariz e minha orelha para a lente é menos importante agora do que era quando eu estava mais perto, em 24mm. Então, o que a gente tem que pensar é qual o objetivo de cada foto, o que a gente quer com isso e que lente entrega essa linguagem. Eu gosto de 24, 28mm para retrato, e eu gosto de 35, 50, 85, conforme o caso. Retratos mais formais, como um retrato corporativo, eu tendo a fazer ali com 50 a 85mm. Retratos mais informais, meus mesmo, da Cris, que também é artista, se eu for fotografar músicos, colegas meus aí de bandas de rock, tá, aí eu tendo aí para 24mm e aceitar a distorção que a gente teria, que não é o termo certo não é uma distorção, mas sim um exagero de perspectiva. Então eu acho que é uma questão de contexto, é uma questão de linguagem, e a gente tem que lembrar de separar isso que eu falei de perspectiva de distorção. Perspectiva é uma coisa. Então, o exagero de uma diferença de distâncias e linhas é questão de perspectiva. Se essas linhas aqui atrás, que são retas da estante, estivessem curvas, a gente estaria falando de distorção. Mas exagero de perspectiva não é distorção. É apenas um exagero de perspectiva. E assim, por exemplo, se a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente fala mais de perto com a pessoa. Então, alguém que a gente tenha intimidade para falar de perto é alguém que te enxerga com um nariz maior, porque está mais perto. Já no encontro mais formal, mais distanciado, de repente as pessoas todas têm nariz menor, porque na distância mudou. Isso não é uma questão da lente, os nossos olhos funcionam assim. Então, eu não acho que exista uma regra para definir isso. O Ederaldo perguntou, é notório o desenvolvimento dos novos processadores. Você acredita que em algum momento processadores serão tão ou mais importantes que os sensores? Pensando em sensores aí full frame, APS-C, ou a tecnologia dos sensores, eu acho que eles vão sempre andar juntos. Não adianta nada a gente super evoluir um processador, colocar inteligência artificial nele, colocar formas de tratamento de imagem nele, se a imagem que ele recebe for tecnicamente ruim. Então, um sensor ruim com um processador excelente, a gente chega, por exemplo, naquilo que a gente tem hoje nas imagens com os smartphones, que debaixo de uma condição de luz não ideal não fica grandes coisas, que se você examinar legal lá, dar um bom zoom na imagem, você vê uma pixelização ou um ruído, ou problemas nas gradações de cores. Então, a imagem do smartphone, a imagem do celular, é o que a gente consegue com um sensor muito pequeno, não de qualidade tão brilhante, mas com processadores muito bons. Já quando a gente vai para a fotografia de câmeras, então um sensor como o da EOS R, que a gente está usando aqui para gravar agora, é um sensor primoroso, excelente. É tão bom que precisa de pouco processamento, a qualidade de cor, de luz, de tudo que ele consegue reter é muito boa. Se além disso a gente colocar o tipo de processamento que hoje estamos colocando em celulares, e a gente só não tem tanto processamento sendo colocado em câmeras, porque os processadores de celulares não aguentariam o volume de dados gerado pelos sensores de câmeras, tá? Que é muito maior. O arquivo RAW de câmera tem um peso de dados, de profundidade de bits, profundidade de cor maior. Então o que acontece é que se a gente chegar tecnologicamente nesse grau de processamento nas câmeras, teremos variadas facilidades, imagens mais prontas na câmera e menos dependentes de tratamento. Mas eu não acho que a evolução dos processadores vá substituir a evolução dos sensores de captura. Eu acho que ambos irão evoluindo juntos. Os próprios sensores de captura dos smartphones evoluíram demais nos últimos anos. E não só os processadores. Tá? Então eu acho que essas duas tecnologias seguirão evoluindo juntas. Marco Antônio perguntou, há no mercado algum rumor de lançamento da Canon EOS R Mark II? Não que eu saiba, e no meu entender esse espaço de mercado é ocupado pela R6 Mark II. Tudo aquilo que se esperava que a R fizesse fosse capaz de fazer, a R6 Mark II faz.
Única coisa que a R6 Mark II não faz é, enquanto ela dá saída de vídeo lá pela porta HDMI dela, gravar ao mesmo tempo no cartão de memória, algo que a R5 faz. Então tudo aquilo que a R faz já está em outros modelos. Assim, eu não acredito que haja espaço de mercado para uma R Mark II. Eu fiz aquele vídeo falando de linha R, explicando as linhas R com custo-benefício e tal. Eu falo muito da EOS R ali, porque ela está no mínimo preço de mercado histórico dela. Então ela é uma excelente câmera para a gente pensar mesmo em 2023, mas não acredito que a Canon esteja planejando uma R Mark II. Posso estar enganado? Claro, mas não faz muito sentido, considerando que ela lançou a R8 para o lugar da RP, e aí depois da R8 você tem a R7, que é a APS-C, mas tecnologicamente acima. Aí você tem R6 Mark II, R5, que daqui a um tempo vem R5 Mark II. Então a linha já está meio que completa, sem um espaço para algo que ficasse acima da R8, mas abaixo da R6 Mark II, visto que em faixa de preço a gente já tem a R7 ali, que resolve também inúmeros problemas, é para mim a campeã de custo-benefício da linha da Canon. Então eu não acredito numa R Mark II. Mas isso é só o meu achismo, né? Meu chute. Gustavo Meno, parabéns pelo canal. A minha pergunta é simples. Qual a sua lente preferida para retratos? Quais qualidades ou características dessa lente te levaram a essa decisão? Como eu respondi agora há pouco sobre lente e retrato, depende muito do contexto. Eu gosto muito de 24 e 28mm para retrato. Nesse sentido, a EF 24mm 1.4L da Canon é uma das minhas favoritas. A EF 28mm 1.8 SM é outra lente que eu gosto muito em retratos. Num retrato mais formal, eu gosto bastante da minha RF 85mm f2 macro STM. Eu acho uma lente muito bem resolvida pela faixa de preço dela. Mas uma predileta, uma favorita, depende muito de contexto e de qual visual eu estou buscando para aquele retrato especificamente. Marcos Nunes perguntou, e avisou que era zoeira, tá? Já deixando claro aqui. Mas eu incluí aqui porque muita gente tem essa dúvida. Qual é a tua opinião sobre a numeração das câmeras da Canon? Faz sentido que R6, R7 e R8 sejam respectivamente full frame, APS-C e full frame? E como muita gente pergunta, a gente já tinha debatido isso no grupo de alunos e apoiadores, por isso que o Marcos falou que era brincadeira, mas muita gente pergunta e essa dúvida existe a sério na cabeça de muita gente, então é legal a gente explicar. A R8, naquele vídeo sobre modelos de relação custo-benefício da linha R, eu expliquei muito umas diferenças, por exemplo, entre a R8 e a R7. A R8, que é full frame, não tem vedação contra poeira e umidade, usa bateria LP-E17, e esses dois fatores, e tem só um slot de cartão, esses três fatores determinam em termos de posicionamento como uma câmera mais de entrada, ou que pode ser usada em estúdio que não tem aquela necessidade para uma câmera super resistente. A R7 tem slot duplo, proteção contra poeira e umidade, e a bateria LP-E6NH, que dura muito mais, tem uma carga que suporta um evento inteiro, por exemplo. Então faz todo sentido que a R7 esteja acima da R8 porque ela é uma câmera melhor, mais capacitada. E a única coisa em que a R8 é melhor que a R7 é no ISO. Então se você precisa de muita sensibilidade ISO, a R8 vai ter uma vitória aí por conta do seu sensor full frame e da relação sinal-ruído que o sensor full frame possibilita. Do contrário, a R7 ganha da R8 em absolutamente tudo, por isso ela está acima na linha. E a R6 Mark II é o quê? A R7 na versão full frame. Então ela tem os ganhos que a R8 tem, os ganhos que a R7 tem. Então a R6 Mark II ela tem tudo que de bom tem nessas duas abaixo dela, por isso acima. E assim vai, então faz sentido sim. E muita gente pergunta isso. O Obed ou Obed, eu não sei a pronúncia do seu nome. Depois a gente debate lá no grupo, se quiser me corrigir ou nos comentários aqui, fica à vontade. Se é um O como se fosse um O fechado com circunflexo, ou Obed, ou se é Obed. Então dá uma esclarecida aí na pronúncia, por gentileza.
para que eu fale direito numa próxima ocasião, ou se um dia nos encontrarmos aí que eu fale com correção. Com relação ao ruído de ISO, há alguma debilidade intrínseca no JPEG produzido por software derivado do RAW versus o originado pela câmera? Não, mas são processos diferentes. Muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade de obter um JPEG partindo do arquivo RAW que seja tão bom quanto o JPEG que vem da câmera. Porque o JPEG da câmera está envolvendo vários tratamentos, vários aspectos, e o processador da câmera foi feito para trabalhar aquele sinal e obter o melhor JPEG possível. Já quando a gente faz isso no Photoshop, no Lightroom, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que se virar para conseguir resolver o problema. Então não é só uma questão de redução de ruído no software. Por exemplo, o tratamento que a câmera faz tem as aplicações de correção de lente, as aplicações de iluminação que muitas vezes existem e estão ligadas na câmera, as correções de alcance dinâmico que muitas câmeras têm, o próprio redução de ruído e aplicação de nitidez, de saturação e assim por diante, que pertencem lá aos estilos de imagem, como paisagem, retrato e assim por diante. Então tem um certo número de comandos e aplicações que a câmera faz e que, se a gente vai tentar replicar num software, a gente acaba tendo que dominar o software, o Lightroom, o Photoshop, ou qual for, a ponto de conseguir replicar aquilo. Então eu não acho que exista, como você pôs, uma debilidade intrínseca do JPEG produzido por software derivado do RAW versus o originado pela câmera. O que eu acho é que a nossa habilidade nem sempre alcança as habilidades de todos os engenheiros que projetaram o software da câmera. Então é um pouco do nosso desenvolvimento do software para aprender a lidar com o ruído que vem no arquivo RAW tão bem quanto o processador da câmera com o seu software faz. Eu acho que é mais por aí. Fechamos assim o bloco dos equipamentos e vamos para o bloco cafés e outros líquidos. E o Marco Antônio perguntou: o povo quer saber quais são os outros líquidos e com relação ao café. Assim como o whisky tem blends, que são misturas de diversos tipos, você tem algum blend preferido que possa indicar de café? Vamos lá. Quais são os outros líquidos? Água, sucos de fruta, fermentados de cevada, mais conhecidos como cerveja, fermentados de uva, mais conhecidos como vinho. Basicamente são os líquidos que eu tomo. Então café, água, suco, cerveja e vinho são os líquidos participantes do meu consumo aí ao longo dos tempos. Sobre blends de café, eu não tenho um blend favorito de café, mas já que falamos de outros líquidos, eu gostaria de indicar um drink que se faz com café, que é o carajillo. O carajillo tem várias versões, todo o mundo hispânico dele. Há versões dele que seriam café com licor, e eu gosto de uma adaptação desse drink, que seria o café com brandy ou uma pequena parte de conhaque. Brandy e conhaque é a mesma coisa, mas o café, um expresso com uma pequena parte aí de um bom brandy no frio, não no tempo quente que estamos vivendo agora, no frio pode ser um drink legal. E sobre um blend de café, eu provavelmente buscaria fazer blends que mesclassem cafés de Minas Gerais, como região ali, não tanto sul de Minas, mas o Cerrado Mineiro com sul de Minas, ou Cerrado Mineiro com região Mogiana Paulista, devem gerar uns blends interessantes, que são os cafés que eu mais gosto, vêm dessas regiões, e assim, blends entre eles tendem a funcionar. O Eduardo Lisboa perguntou: qual ou quais marcas de café já torrado e moído você recomenda para quem quer sair do melita ou pilão nosso de cada dia? Olha, eu acho assim, a primeira coisa para quem está buscando um café, está querendo buscar outros gostos, outros aromas,
Evitar aqueles cafés que no supermercado vêm com rótulos como extra forte ou torra escura. Ou esse tipo de coisa geralmente significa um café que foi bem queimado, e ele é queimado assim para evitar que certos defeitos dele fiquem mais perceptíveis. Então procura um café em que você leia no rótulo a inscrição 100% arábica, para evitar um blend de café arábica e robusta, porque o café robusta é mais amargo e gera um sabor menos agradável. O 100% arábica ele vai ter um sabor mais agradável e que vai dispensar você de encher de açúcar no seu café, porque ele não é um café amargo. Então procura algo que esteja escrito torra leve ou torra média e que seja 100% arábica. Sei lá, aquele café que tem tudo quanto é supermercado, Três Corações, tem aquela série Rituais, Três Corações, se tiver alguém aí do marketing de Três Corações, paga nós aí que manda café pra cá, porque pode apoiar o canal em café, tá bom? Se alguém conhece alguém do marketing de Três Corações, manda esse vídeo para eles. Então, Três Corações tem lá a linha Gourmet e tem a linha Rituais. É um café que você encontra em tudo quanto é mercado e é um café já bastante bom. Da linha Três Corações, gosto bastante da Rituais, da Três Corações, gosto bastante do Cerrado Mineiro. Dá uma olhada. E aí o Nelson perguntou, e a melhor cafeteira italiana, qual seria? Eu podia aproveitar essa agora para fazer a brincadeira com a minha Série L da Canon, aqui, minha Moka Série L Canon. Tem um vídeo aqui no canal que eu contei sobre essa história, mas eu prefiro mesmo não cafeteira italiana, e sim prensa francesa. E eu tenho aqui a minha prensa francesa de entrada da Canon. De entrada porque tem partes de plástico, né? Que eu também contei a história dessa cafeteira num vídeo aqui no canal. Vou ver se eu ponho aquele link. Mas eu não saberia dizer a melhor cafeteira italiana, não faço ideia das marcas. A gente tem uma bem antiga aqui, que eu nem sei de que marca que é, tem essa da Canon, mas a gente não usa tanto, acaba usando mais prensa francesa e café coado, que são um pouco mais as preferências aqui da casa. E assim a gente fecha o bloco cafés e outros líquidos e passa para rotina de trabalho, influências, profissão, carreira, dicas de profissão, etc. O Aloysio perguntou, quando ou como foi que você passou a se reconhecer como profissional da fotografia? Quando eu comecei a ganhar os primeiros dinheiros com isso. Eu tinha a ideia, tem aquele vídeo aqui no canal, Nunca Quis Ser Fotógrafo, em que eu conto um pouco da minha jornada, que estava para ser músico e tal, foi tudo indo ao mesmo tempo. Então assim, entre a música e a fotografia, a que deu dinheiro primeiro foi a fotografia. No momento em que deu dinheiro, eu pensei, posso trabalhar com isso, dá dinheiro, pode ser uma profissão, pode ser um trabalho, e assim era viável esse pensamento. E isso aconteceu bem ali da metade dos anos 90 do ano passado. Ali. Qualquer coisa entre 94, 95, 96 era um momento em que eu estava começando a pensar nos meus primeiros trocos com esse trabalho e fui me profissionalizando a partir daí, fui parar na faculdade de publicidade, me tornei fotógrafo de publicidade e isso já tem muitos anos, hein? É a vida, faz parte. Mas foi a partir desse ponto, ou seja, eu fotografava porque gostava, eu já dava aula de informática nesse tempo, então já me interessava por tratamento de foto, por coisas assim, e também tinha alguma atuação na música, fazia silk screens de camisetas de bandas, fazia coisas assim. E a primeira coisa dessas aí que eu ia fazendo, que deu alguns trocos, foi a fotografia. Alguns trocos para além das aulas que eu já dava. Eu já ganhava meu sustento. Eu tive um emprego como arte finalista numa gráfica, também como professor. Então, meu sustento estava vindo dessas coisas entre a informática e o ensino de informática e tal. Mas eu não queria que esse fosse o meu caminho. Eu estava mais ali entre a fotografia e a música, e a fotografia rendeu primeiro. A Lizzie Scalvenzi pergunta, tenho curiosidade de saber quando você entendeu ou o que fez entender que sua fotografia estava num padrão que você considerava muito bom. Quando você se reconheceu como um grande fotógrafo ou demorou para cair a ficha? Muito obrigado, muito gentil, extremamente gentil da sua parte colocar estas palavras, grande fotógrafo, tal, que eu não sou um grande fotógrafo.
eu me entendo mais na área didática como professor. Eu lembro uma vez que o Clóvis de Barros Filho fala num ponto sobre aquilo que ele entende que ele tem de melhor, que é a capacidade de facilitar coisas complexas, ou seja, a capacidade didática de simplificar certas informações complexas de modo que um grande número de pessoas compreenda. E eu comecei a perceber que isso era algo que eu estava conseguindo fazer. Então, como professor, a capacidade de facilitar conceitos técnicos muitas vezes difíceis, conceitos estéticos muitas vezes muito elaborados, mas de uma maneira que a maioria das pessoas consiga entender e dominar, e assim nasceram os meus cursos como de composição, de fotometria e tudo. Então eu entendo que como professor eu atingi um patamar que eu considero muito bom, que eu ainda busco evoluir, estudo didática, pesquiso, estruturas de aprendizado, de ensino e tudo para melhorar sempre. Na fotografia, eu acho que eu atingi um patamar confortável, que é o quê? Eu estou suficientemente satisfeito com a minha técnica, suficientemente satisfeito com os problemas que eu consigo resolver dos variados clientes que podem entrar em contato comigo e pedirem as coisas que usualmente pedem. Então eu não sou mais surpreendido por pedidos muito estranhos dos clientes, eu consigo resolver a maioria dos problemas técnicos da fotografia e estéticos da fotografia sem maiores dores de cabeça, mas técnica é um pilar de sustentação da fotografia. Eu não tenho, no meu entender, um estilo super reconhecível, até por conta do que foi a minha trajetória profissional. Eu não dediquei tanto tempo nem tanta busca para uma pesquisa de trabalho autoral, que é algo que eu venho fazendo de alguns poucos anos mais para cá. E assim eu estou tentando trilhar um caminho de maior relevância da minha fotografia. Eu atingi uma boa relevância como professor de fotografia e eu venho buscando aprimorar o meu caminho na fotografia, que é bom tecnicamente, que conduziu a um conforto profissional, o que é muito bom, mas no sentido autoral eu acho que falta muita coisa ainda para eu desenvolver. Assim eu sigo aprendendo, estudando, treinando, praticando e tentando. É isso. Mas muito obrigado pelas palavras gentis. E continuando aqui, o Eduardo Lisboa perguntou: qual sua rotina de trabalho, seu dia a dia? Você tem algum roteiro pré-definido que te ajuda a cumprir as tarefas que se propôs, lista de tarefas? Aqui já entra na minha resposta que eu deixei anotado aqui. Então, Eduardo, eu não tenho uma rotina de trabalho porque depende. Se eu vou atender um cliente para as fotos daquele cliente ou para o vídeo daquele cliente é uma coisa. Se eu estou num dia como hoje de gravação para o YouTube é outra coisa. Se eu estou no dia de escrita de roteiros e pesquisa para roteiros ou trabalhos com as parcerias do canal, então vamos lá na loja Portsar debater próximos vídeos e assim por diante. Então, ou estou conversando com os meus amigos lá da KNF Concept, debatendo vídeos e assim por diante. Então, cada dia tem uma necessidade específica. Eu procuro planejar o meu mês de quando eu vou fazer vídeos, quando eu vou fazer pesquisa de roteiro, quando eu vou conversar com os parceiros comerciais e tem os espaços de agenda para aulas, para consultorias, para o trabalho de marketing e também para o atendimento de clientes. Então eu tenho uma separação de tempos e datas e tudo mais, mas no dia a dia eu sempre faço listas de tarefas, que olha, nesse dia eu tenho que fazer essa meia dúzia de coisas aqui, então começa com, eu tenho que postar as histórias no Instagram com um link de alguma coisa, eu tenho que pesquisar o roteiro que eu vou fazer do review de uma determinada lente, eu tenho que sair para fotografar com aquela determinada lente, depois que eu pesquiso o roteiro, e eu primeiro pesquiso o roteiro, depois vou fotografar com o produto, porque aí eu já tenho uma noção do que eu espero do produto e que pontos fracos eu tenho que atacar durante os testes. E aí, tratamento dessas fotos e tal. Então eu tenho uma planificação de como eu faço as coisas, mas cada dia vem de um jeito, porque eu faço muitas coisas diferentes. Produzir conteúdo para o YouTube é um trabalho. Produzir materiais para o Instagram, trabalho. Produzir materiais que não são para mim, mas para os meus clientes, trabalho. Produzir cursos online, escrever roteiro de aula, trabalho. Consultorias particulares que eu recebo, alunos mandam as dúvidas e aí eu tenho pesquisas e tudo para poder responder. Então, cada atividade tem aí uma demanda muito específica. Então eu posso dizer que eu não tenho uma rotina.
Eu tenho formas de abordar cada atividade e essas formas são planejadas, planificadas com listas de tarefas para que tudo saia direitinho. Mas o dia a dia, assim, eu não posso dizer, olha, todo dia 5 de cada mês acontece tal coisa. Isso aí varia muito. Carol Martins, quais suas influências artísticas? Quais dicas você dá para desenvolver uma poética pessoal? Bom, influências artísticas tem na música, bandas do hard rock, do heavy metal. Aliás, eu vou deixar o link aqui de uma playlist criada pelo Luiz Bueno, lá do grupo de alunos e apoiadores, que das conversas sobre música que de vez em quando acontece, ele foi colecionando uma playlist que tem basicamente uma montanha de música que eu gosto. E assim ali estão as minhas influências musicais. Passa por Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Living Colour, Anthrax, Sepultura e mais um monte de coisa. E na fotografia, fotógrafos do leste europeu, muitos deles, então Brassai, Martin Munkacs, André Kertész, Alexander Rodchenkov, Vladimir Lagrange, seriam nomes que eu citaria de uma escola visual do leste europeu que me interessa muito, que eu pesquisei muito, que eu li muito, que eu vi muito e que eu gosto e que eu acabei tentando replicar muitas vezes. O modernismo brasileiro, então José Ialente, German Lorca, Gaspar Gasparian, Thomas Farkas, Gertrudes Altschul, entre outros fotógrafos do modernismo brasileiro, outro movimento que eu estudei, pesquisei, vi muito e procurei copiar um tanto, tal, então absorvi como parte do meu estilo. Na pintura eu diria que principalmente o Eduard Hopper, que é um pintor que eu gosto bastante, e tem alguns outros. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a influência artística de um período artístico chamado romantismo, das pinturas do romantismo na minha fotografia, na minha vida, a forma de ver as coisas e tal. Tem esse vídeo aqui no canal. Eu tenho um monte de influências que vão passar pela pintura, pela música, pelo cinema. No cinema, principalmente os filmes do Stanley Kubrick, praticamente todos. Filmes do Alfred Hitchcock, muitos deles. Filmes do Alain Resnais ou Alain René, acho que é Alain René que se fala, e que tem um espetacular que influenciou muito meu preto e branco, que é o Ano Passado em Marienbad. Filmes como o Fellini, 8,5 do Fellini influenciou muito meu preto e branco. Então eu tenho um mix de música, cinema, pintura e fotografia, que ao longo da vida eu fui estudando, pesquisando, gostando e me interessando. E aí, quais dicas eu posso dar para desenvolver uma poética pessoal? É que as suas imagens reflitam essas influências, ou seja, você tem influências? Quais são? Identifique-as com consciência de que influências são e que as suas imagens comecem a refletir as suas influências. Não se sinta copiando alguém, porque você vai misturar coisas diferentes. Então a sua fotografia é a sua mistura das suas referências. Então permita que as suas influências parem nas suas imagens. Busque alcançar com as suas imagens algo que se note, que se perceba o traço das suas influências. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é, deixe que a sua visão de mundo transpareça nas suas imagens, que coisas nas quais você acredita ou pensa acabem transparecendo nas suas imagens, ou que você critica, que você detesta e quer então mostrar, ou que você gosta e por isso quer mostrar. Então, se você deixar que aquilo que é o que te é importante, o que te emociona, entre nas suas fotos junto com o teu repertório, você vai ter desenvolvido a sua poética. E é nessa busca que eu estou aí já há alguns anos. O Rubens Stuginski perguntou: fotógrafos de todo o tempo imprescindíveis na fotografia. Eu falei alguns, né, quando eu falei de influências e tal, mas assim, Alexander Rodchenkov, André Kertész, Henri Cartier-Bresson, Margaret Bourke-White, Martin Munkacs, todos os modernistas brasileiros, o Araquém Alcântara, o Sebastião Salgado, fotógrafos LPED aqui contemporâneos, ou que cliquem majoritariamente em PB, e também contemporâneos que cliquem em coro. O Rubens fez uma série aí de perguntas, obrigado Rubens. E então assim, eu tenho um vídeo aqui, Deuses e Deusas do Olimpo Fotográfico, onde eu falo um monte de gente bacana para se correr atrás. Sobre preto e branco e contemporâneo, eu gosto muito do Rui Palha, lá de Portugal.
Eu gosto muito do Alan Schaller. Eu não sei agora se ele é inglês, eu acho que ele é inglês, mas não tenho total certeza. E o Renjiki Koenjoro, que eu não sei como se pronuncia corretamente, se eu não me engano ele é da Indonésia, se não for vai aparecendo escrito aqui as correções. São artistas de preto e branco contemporâneos que eu gosto muito. E no colorido eu gosto muito, por exemplo, de um trabalho de paisagens, de fotografia de montanha, de paisagens naturais, da Isabella Tabacchi, que é italiana, da Raquel Talibart, que se eu não me engano é americana, da Erin Babnik, que eu acho que é americana também. Essas duas últimas são, aí, se eu não me engano, embaixadoras da Canon. A Isabella Tabacchi é da Hasselblad. É uma galera muito boa, mas tem muita gente aí para falar que eu seguramente ia acabar esquecendo de uma montanha de gente. A gente já está com 40 minutos de vídeo e vamos que vamos, né? O Gustavo Foca perguntou, com relação à fotografia de shows, qual ou quais artistas mais gostou de fotografar? Alguma história curiosa? Tem uma parte 2 da sua pergunta que eu deixei para a parte sobre técnicas lá para frente, tá? Eu dividi. Mas com relação à fotografia de shows, eu posso dizer que dois artistas muito importantes na minha formação musical, que foram o André Matos, através das bandas dele, que ele teve, como o Viper, o Angra e o Xamã, e internacional o Ronnie James Dio, através das bandas que ele participou, como o Black Sabbath, o Rainbow, a própria banda Dio. Esses dois, ou seja, ter fotografado num show do Xamã, o André Matos, e num show da banda Dio, o Ronnie James Dio, foram dois momentos muito importantes na minha carreira de fotógrafo de shows, porque são dois grandes pilares do meu gosto musical. O primeiro show de rock que eu fui na vida foi um show do Viper, na época que o André Matos ainda era cantor do Viper. Isso é, sei lá, 1990, algo assim. Tem tempo, eu tinha 15 anos de idade. Então foi o primeiro show de rock que eu fui, num lugar que nem existe mais, lá demoliram, era um galpão que virou um condomínio de prédios no lugar. E então são bandas que eu acompanho desde muito tempo. O Black Sabbath eu vi com Ronnie James Dio cantando em 1992 nos shows que eles fizeram em São Paulo. Então são pessoas, bandas e artistas que eu estava acompanhando desde o meu começo com música e que eu tive muita felicidade de poder fotografar. E então eu acho que isso já, artistas que eu gostei de fotografar e que é uma história curiosa, eu acho que essas já resolvem bem. Fabiano Joubert perguntou, diz, parabéns professor, obrigado Fabiano. Pergunta para o vídeo, mais na categoria de curiosidade. Cite e exiba algumas fotos, qualquer quantidade, de qualquer fotógrafo, inclusive de sua autoria, mesmo se for o caso, que você gostaria de ter na parede, se achar pertinente, seria legal? Olha, tem muita foto, mas muita foto legal na história da fotografia que eu gostaria de ter na parede. E tenho fotos de minha autoria nas paredes aqui, tem fotos de autoria da Cris nas paredes aqui, mas algumas fotos são especiais. Então, por exemplo, o sujeito pulando a poça d'água na foto do Henri Cartier-Bresson seria algo interessante de ter na parede. Uma foto do Araquém Alcântara, a foto que é a capa do livro Terra Brasil, do Araquém Alcântara, da onça pintada. Essa foto é linda. Ou a foto que está no verso desse livro, desse pássaro abrindo as asas, foto belíssima. Seriam fotos especiais de ter na parede. Então, não sei, tem tanta coisa. Muita coisa. Difícil até citar. Tem uma foto do José Ialente, tem um livro do José Ialente aqui atrás, que... Vou pegar. Vamos ver se eu acho rapidinho, né? Pra gente não esticar o vídeo demais. Essa foto aqui eu acho absolutamente incrível. Entre outras, do José Ialente. Então, sei lá, tem muita coisa. Galera do modernismo brasileiro tem muita foto muito legal. Nossa,
Se eu fosse pensar em pôr na parede fotos que eu gosto de gente genial aí da fotografia, ia faltar parede. O Adriano Moreira perguntou: como acompanho o canal há anos, sei que você fotografa e já trabalhou ou trabalha em praticamente todas as áreas da fotografia. Não todas, mas muitas. Mas sei que a tua preferência é por paisagens urbanas e naturais. Existe alguma explicação para essa preferência? Digo, por que não o retrato, que é uma área bastante popular na fotografia? A fotografia que eu mais gosto de fazer é aquela fotografia na qual eu estou em um local que eu me divirto por estar lá. Então, a natureza é muito esse local. É um lugar que eu gosto de contemplar, é um lugar que eu gosto de estar, portanto, naturalmente eu gosto de fotografar. O retrato, ele é interessante e eu gosto do retrato, mas ele acaba sendo feito muito focado naquela pessoa. E eu tenho inúmeros retratos e fotos que eu fiz da Cris, que é a pessoa com quem convivo há tantos anos, que é a pessoa que me fascina pela qualidade artística dela, por tudo que ela tem, e assim eu a fotografo muito. Mas essas fotos não têm, essas fotos são nossas, não são fotos públicas. E assim, aquilo que eu ponho a público, daquilo que eu realmente gosto de fazer, as paisagens e a natureza são aqueles lugares em que eu gosto de estar. Se eu gosto de estar, eu gosto de fotografar. E o retrato ele acabou sendo para mim muito mais um exercício profissional da fotografia do que autoral. Tem fotógrafos que são autores de retratos, são retratistas. Eu faço retrato profissionalmente e não divulgo o retrato profissionalmente porque eu não fico pedindo as autorizações de uso de imagem de absolutamente todo mundo que eu faço retrato profissionalmente, e muitos retratos são pura formalidade, são fotos para ficarem boas para aquela finalidade que aquele cliente tem, mas que eu não tenho um apreço especial, um carinho especial que faça com que eu queira colocar aquela foto no meu portfólio, no meu Instagram e assim por diante. E também eu acho que não dá para fazer uma bagunça danada com portfólio, com Instagram, com essas coisas, publicando de tudo. E por esses motivos todos, eu prefiro, em redes sociais, mostrar mais aquelas fotos que eu simplesmente gostei de ter feito, porque são lugares que eu gostei de estar. E porque eu tenho um entendimento como professor de fotografia que para cada fotógrafo profissional no mercado, você tem 200 ou 300 ou 500 amadores. Então, eu quero ter a chance de conversar de fotografia com um maior público e não só com o nicho dos fotógrafos profissionais. Assim, não ter nas minhas redes, nas minhas formas de me exibir publicamente na fotografia, não privilegiar a área que é para um menor número de fotógrafos, e sim aquela que é para um maior número, que são as pessoas que têm a fotografia como hobby, que vão viajar, passear e tudo mais, isso moldou muito da forma como eu me coloco publicamente. Newton Santana, dentre tantos vídeos, existe algum tema que você goste mais de tratar? Eu gosto especialmente dos fotofilosofando, ou seja, do pensar sobre a fotografia. Eu gosto também dos vídeos que eu falei de composição, porque eu acho que a composição é o grande diferencial da fotografia, até por isso o meu curso mais longo, mais detalhado é o curso de composição, porque vai chegar um dia em que o automático das câmeras vai resolver tudo e o automático do software de edição vai corrigir tudo aquilo que você não conseguiu fazer na captura. No dia que isso acontecer, o que nos separará será a composição, o estilo, a poética visual, a narrativa e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que o tema que eu mais gosto mesmo de tratar é a composição. Tem uma playlist aqui no canal só sobre composição. Rodolfo Barreto perguntou: quais são as características que você acha mais fortes nas suas fotos? Você acredita que essas características desenham um perfil onde qualquer um olhe e identifique a sua marca? Vamos lá, Rodolfo. Eu não acho que eu tenha tantas características
muito especiais na minha fotografia, até porque eu me permito passear em áreas diferentes. Então, um dia eu estou fotografando natureza, no dia seguinte eu posso estar fotografando espaço urbano e fazendo fotografia de rua, e no outro dia eu posso estar fotografando natureza morta, não necessariamente para o trabalho comercial de fotografia de publicidade, mas porque estou em casa e quero praticar fotografia, e é uma grande escola da pintura, a natureza morta, então posso estar dentro disso também. E no outro dia eu posso estar buscando fazer abstratos. Então, eu me permito uma variação temática que acaba demandando uma variação de técnicas, que gera uma variação de estéticas. Isso dificulta uma marcação específica. Mas se eu puder falar alguma coisa, eu diria que assim, uma simplificação do mundo através da geometria é uma coisa que é um traço fundamental da minha fotografia. Eu gosto de usar perspectiva, linhas, formas geométricas para compor. E eu gosto que essa geometria simplifique e facilite a leitura da imagem, não permitindo que objetos fiquem sobrepostos, com coisas poluindo a visão, umas na frente das outras e tal. Então, uma certa limpeza visual, uma abordagem mais geométrica para a composição, mais precisa, mais com tudo encaixadinho nos lugares. Isso são características que eu busco. E na minha fotografia colorida, a tendência para duas formas de harmonias tonais, que são as cores complementares e as harmonias triádicas, e não fotos com muitas nuances de cores, sim com pares de cores ou trios de cores que se sobressaem para não ter tanta mistura tonal numa mesma imagem. Então eu acho que isso são pontos que eu busco aplicar tanto no meu trabalho comercial como no meu autoral. Se de alguma forma isso faz com que as pessoas identifiquem o meu trabalho, aí é toda uma outra conversa. E chegamos no bloco das perguntas sobre técnicas. A gente já foi mesclando, né, muita coisa, mas chegamos no bloco das perguntas sobre técnicas. O Bruno Reginati pergunta: vi uma postagem de foto da Lua com cores que fazia menção à captação da luz não visível, algo nesse sentido. Como a postagem não era explicativa, eu fiquei sem entender. Se for o que eu entendi, pode fazer um link com aquelas capturas de simulação de infravermelho que rolou aqui no grupo, porque teve uma aula especial sobre simulação de fotografia em infravermelho entre membros e apoiadores do canal e também alunos dos meus cursos online. Quer participar dessas aulas especiais, que elas têm um preço super camarada? Apoie o canal, junte-se ao Seja Membro, ao Apoia-se e compre os meus cursos, que aí eu divulgo nos grupos isso aí, que é disso que ele está falando. Se for o que eu entendi, fazer um link com aquelas capturas de simulação de infravermelho que rolou no grupo, essa coisa de capturas fotográficas que envolvem luz não visível, tal. E aí tem mais uns pontos aqui da pergunta dele. Vamos lá. A gente está acostumado com imagens em luz não visível, é que a gente não se liga muito disso. O que é um raio-x? Raio-x é um comprimento de onda que a gente não enxerga e que vai permitir a formação de uma imagem. No mundo da astronomia, você tem pesquisa astronômica com telescópios de infravermelho, telescópios de rádio, radiotelescópios. Então as mais variadas formas de ondas que não são visíveis para nós, ou seja, não compõem o espectro visível, mas toda onda, toda radiação, enfim, tudo aquilo que de alguma forma se propaga de maneira aí ondulatória, o que quer que seja, pode bater em superfícies e refletir. Então, se eu consigo emitir certo espectro, esse espectro reflete e eu consigo captá-lo de volta, eu terei como fazer imagens. A gente tem imagens aí do telescópio Hubble, do James Webb, não sei o que não são imagens puramente óticas, puramente luz visível, e de outros observatórios aqui no planeta. Então você pode ter uma foto da Lua que seja captação de infravermelho, ou seja, vamos ver o reflexo de radiação infravermelha da superfície da Lua, talvez para identificar materiais, químicas e coisas que existam na superfície da Lua. Se você sabe que tal material reflete tal comprimento de onda, você projeta esse comprimento em algo
e captando reflexos, fala, olha lá, encontrei, tem sei lá qual metal ou líquido, água, qualquer coisa na superfície de um outro planeta. Então, o uso de imagens fora do espectro visível, ele está muito na pesquisa científica e na pesquisa médica. São dois campos onde a gente vai ver muita frequência disso. E as cores que são colocadas nessas imagens, geralmente ou são uma convenção internacional a respeito, então há um acordo no mundo científico que de repente uma imagem de infravermelho tenha determinada cor, ou é simplesmente uma interpretação artística. Muitas vezes a gente vê imagens, sei lá, do Instagram da NASA e que tem lá a informação sobre se é uma interpretação artística, ou se é uma fotografia, ou se é captação de ultravioleta, ou qual for o comprimento de onda. Então, e aí você capta uma imagem que não tem cor, porque não tem cor dentro do espectro visível, e aí você atribui uma cor para que aquilo passe a ser visível. Então é uma atribuição, e essa atribuição ou é uma liberdade criativa, artística, ou é uma convenção de que fica melhor se colocar de tal forma porque aquela informação fará mais sentido assim. As imagens em espectro não visível estão no nosso mundo, dá para fazer fotografia em infravermelho, não com simulação como a gente fez naquela aula, mas com filmes para infravermelho e filtros, ou com modificação de câmera digital e uso de filtros e assim por diante. Então tem formas aí de fazer captação de imagem em infravermelho fotográfica, não tão inacessíveis assim para a gente. Rodrigo Martins perguntou, você poderia fazer uma revisão das principais técnicas para alguns campos da fotografia? Por exemplo, paisagens, ensaio com pessoas, animais, veículos, objetos, arquitetura, outros que julgar interessantes, tendo em vista que além de ter bons equipamentos, o essencial é saber usá-los e de forma adequada. Então, eu não conseguiria falar um rol de técnicas adequadas para absolutamente todas as áreas. Mas tem um ponto que eu acho que é o seguinte, que ele fala que, que seria uma espécie de um elogio à técnica plural. Eu acredito, tá? Isso é uma crença própria, baseada na minha história de vida e de fotografia. Eu acredito que alguém que domine os pilares fundamentais da fotografia, que são o foco, a exposição, a fotometria, o controle da luz, a própria iluminação e a composição. Então, se você sabe focar, se você sabe medir e interpretar luz, se você sabe iluminar e se você sabe compor, então você entende os fundamentos disso, entende profundidade de campo, entende lente, entende todo também o universo da lente, que é outro pilar. Então, fotometria, focalização, o domínio das lentes, a composição e a iluminação, esses 5 pilares, se você tem um razoável conhecimento e domínio disso, você fotografa absolutamente qualquer coisa. É óbvio que você não vai fotografar tão bem quanto um especialista de uma área, mas você vai conseguir voltar para casa com o trabalho feito. Eu não fotografo casamentos. Se você hoje vira para mim e fala, Armando, eu quero que você fotografe o meu casamento, quanto custa? E quer me contratar para isso? Eu vou falar, olha, eu não sou especialista, mas eu consigo fazer e vai custar tanto. E vou voltar da cerimônia do seu casamento com um álbum muito bonito para você. Com fotos que virarão um álbum muito bonito para você. Lógico que um especialista na coisa fará melhor do que eu. Aquele cara que só faz casamento todo final de semana fará melhor que eu. Mas eu farei bem, porque eu domino os fundamentos. Aí, no dia seguinte, eu preciso fazer uma foto de produto. Eu domino os fundamentos, eu vou conseguir fazer a foto do produto. Alguém que só fotografa produto todo santo dia em estúdio, vai fazer melhor? Provavelmente vai. E assim por diante. Mas, numa escala de 0 a 10, é possível para qualquer um que domina de verdade os fundamentos da fotografia, atinja 7, 8 nessa escala de 0 a 10 em todas as áreas que se meter a fazer. O 10 é aquela coisa que realmente você precisa se especializar. Mas 7, 8 todo mundo consegue se tiver suficiente dedicação nisso. O Adriano Moreira
pergunta, aproveitando a promo do curso de fotometria, não é promoção, é preço especial para todo ano. Promoção acaba mais rápido, né? Isso aqui, o ano de 2023 todo está com curso de fotometria e o curso de introdução ao flash com preço reduzido. Porque eu acredito na retomada total do mercado de eventos ao longo deste ano, já vem retomando e vai retomar com mais força ao longo do ano, assim quem quer trabalhar com eventos precisa ter capacitação profissional. E eu facilitei as coisas baixando o preço dos meus cursos. Mas ele pergunta, aproveitando então a redução de preço do curso de fotometria, em um vídeo antigo do canal você fala sobre a regra de expor positivamente, expor para a direita do histograma nas câmeras Canon, mas era no tempo das DSLR. Hoje em dia, na era das mirrorless, ainda vale expor um pontinho a mais? Lembrando que exposição positiva, uma exposição mais clara que o ideal, exposição para a direita, chama como quiser, porque para a direita do histograma ou para a direita da régua fotométrica, nas réguas fotométricas em que o mais está para a direita, porque em algumas Nikons isso não é assim, não sei em outras marcas. Na maioria das marcas o mais está para a direita. Então, a exposição com mais luz gera mais sinal dentro da câmera. Mais sinal dentro da câmera gera melhores dados gravados. Não mudou isso aí, é física, não tem como mudar, então sempre tem o benefício. Mas lembrando que essa exposição positiva, exposição para a direita, exposição mais clara que o ideal antes do estouro da luz, eu falo muito disso no curso de fotometria, essa forma de expor ela é atingida pelas lentes e pelo tempo de exposição, nunca pelo ISO, porque o ISO é ganho de sinal na câmera, não é mais luz entrando nela. Então a gente está falando de aumentar sinal que entra na câmera e aumentar a quantidade de luz, isso segue valendo normalmente, só vai ficando cada vez menos necessário, cada vez, digamos assim, mais longe do cotidiano a gente tem que usar uma técnica dessas, porque as câmeras estão evoluindo. Gustavo Foca, completando aquela pergunta do outro bloco, com relação à fotografia de shows, quais dicas de composição e sugestão de equipamentos mais usados por você? Exemplos, tipos de lentes. Então, Gustavo, eu acho assim, uma boa zoom clara é a coisa que eu mais usei. Então quando eu usava a câmera APS-C, por exemplo, fotografando shows com a minha antiga 7D, eu usava muito a 17-55 2.8. 17 a 55 2.8, a gente está falando de comprimentos equivalentes em full frame a 28 até 90 milímetros. Então uma 28-90 de abertura 2.8, aproximadamente isso. Isso resolvia tudo, que no ângulo mais aberto você cobre quase que o palco inteiro, no mais fechado você está dando um close num dos músicos, tem claridade suficiente para um palco mais escuro, ou tem desfoque de fundo de imagem suficiente para dar uma desfocada naquela bagunceira que é um fundo de palco. Então uma zoom clara resolve a imensa maioria dos problemas. Como composição, eu só digo assim, usa o palco a seu favor. O palco tem luzes, então ponha as luzes. Eu acho estranho quando alguém faz uma foto tão fechada de um músico num palco que você perde o palco inteiro. Então não tem um holofote, não tem uma luz, não tem um nada. Só tem a pessoa no meio de uma fumaça colorida. E aí você pensa, podia ser na sala de casa da pessoa. Podia estar fumando um cigarro e acender uma luz colorida e fez uma foto. Ou seja, para de ser uma foto de show. Então que a composição tenha espaço de respiro suficiente para ter microfone, para ter pedaço de instrumento, para ter a iluminação de palco. Então a composição não tão fechada, não tão close assim, que suma com as coisas. Eu acho que essa seria a minha dica de composição em fotografia de shows. E boas zooms claras. Eu não gosto muito de lente fixa em show. Fiz muito com 85mm 1.8 que eu tinha antes de ter definido as zooms claras na minha vida. Então eu tinha às vezes fixas claras, mas com o tempo eu passei a entender que uma zoom era tão mais versátil, facilitava tanto a minha vida e já entregava qualidade suficiente. Então uma boa zoom clara, numa full frame são aí as 24-70 2.8 e as 70-200 2.8, são lentes excelentes para show. E chegamos ao último bloco deste vídeo quase infinito que não acaba. Mas tá legal, tem muita informação, hein? Tem muita coisa já dita nesse vídeo. Vamos tentar ser breve nessa reta final. Leonardo Moreira, o bloco Foto Filosofando, História da Arte, livros e tal. Só pode perguntar, sério? Disse o Leonardo Moreira.
Ou pode perguntar se você prefere nunca mais conseguir abrir uma porta fechada ou nunca mais conseguir fechar uma porta aberta. Porta é um negócio que abre e fecha. Né? Porta é um negócio que abre e fecha. É para isso que ela serve, é para isso que ela nasceu. A Cris que me contou que ela leu isso aí, alguém comentou isso. E é isso, porta fechada você vai lá e abre. Porta aberta você vai lá e fecha. Tá ventando por aquela porta e você quer fechar a porta, você fecha. A vida não são portas. O relacionamento humano não é isso. Eu não acredito que seja assim. Lógico que a gente faz isso como uma analogia do tipo, você tem um cliente difícil na sua vida e você xinga o cliente no trabalho porque o dia está difícil, você ficou nervoso, não sei o quê. Talvez você tenha fechado uma porta importante para o pagamento dos seus boletos. Então, vamos tentar ser sempre cordiais, vamos tentar ser educados, vamos tentar entender a realidade do outro antes de ir lá encher a paciência do outro e assim por diante. Então, se todos nós formos pessoas com um grau de cortesia, de educação, sabe aquela história de dar bom dia para as pessoas, bom dia, boa tarde, como é que você está, não sei o que, sabe, aquela conversa cortês, né, que às vezes o povo esquece. Eu confesso para você que eu recebo umas perguntas às vezes no Instagram, as pessoas assim, eu comprei tal câmera, como eu faço tal coisa em tal câmera? Eu falo, cara, eu não conheço a pessoa, não sei quem é, a pessoa não me deu nem bom dia para começar o assunto, sabe? Eu acho que se a gente for mais cortês, mais cordial, mais legal com todo mundo, não vai ter porta fechada. Não tendo porta fechada, você entra e sai daquelas portas que você quer. Mas eu não vejo a vida como aquelas coisas, as pessoas falam, queime as pontes atrás de você. Ué, e se você precisar voltar, ou se você descobrir que depois da ponte estava pior e que você quer voltar? Então esse lance de decisões definitivas de vida e tal, é um pouco de bravata, sei lá. Eu acho que a gente tem que buscar melhorar sempre, buscar... E para melhorar, às vezes inclui o arrependimento, inclui voltar atrás. Então, e aí é bom ter deixado a porta aberta, senão você vai dar com a cara na porta, é ruim. Rubens, 3 livros técnicos em português que todo fotógrafo deve estudar e 3 livros técnicos gerais em qualquer língua, aí, ó, inglês, francês, russo, armênio, que todos devemos estudá-los. Cara, eu não sei se eu consigo colocar isso de forma simples, mas... O equipamento fotográfico do Thales Trigo está em algum lugar aqui. Tá em algum lugar aqui. O equipamento fotográfico do Thales Trigo é um livro em português que eu acho excelente e recomendo para todo mundo. O Learning to See Creatively é um livro excelente em inglês sobre composição. Então eu falei um livro sobre equipamento, que é o equipamento fotográfico, e o Learning to See Creatively do Brian Patterson em inglês, que eu acho um excelente livro de composição. Eu vou pensar outros e vou pôr por escrito aqui na edição do vídeo. De cabeça, que eu estou respondendo o vídeo de cabeça para ficar mais espontâneo, eu não escrevi tudo. Então, eu vou pôr alguns aqui, enquanto eu falo, tá aparecendo uns nomes de uns livros ou umas capas, de repente apareceram aqui, não sei, alguma coisa assim. E aí tá respondido. Marcos Nunes, a pergunta séria é... A playlist História da Arte, Dicas de Leitura Variadas, não recebe um vídeo novo há 9 meses. Está recebendo agora esse aqui por conta dessa resposta anterior. Há planos de torná-lo uma playlist com atualizações mais frequentes? Não. Porque cada vez que eu fiz tirando aquele vídeo em que eu falei do desafio fotográfico do Jim Brandenburg, que era um vídeo de certa forma sobre um livro, a maioria dos vídeos sobre livros não deu uma audiência de quase nada aqui no YouTube. Assim, eu tenho que pensar na história de algoritmo, de audiência e tal. Também quando eu falava de história da arte, aí eu fiz uma autocrítica sobre a minha qualidade como apresentador desse tema. Tem gente melhor no YouTube que eu para isso. Então... sei lá, vai lá no canal Vivi Eu Vi, por exemplo, que é muito bom sobre a história da arte. Vai no Arte de Segunda, do Rodrigo Redka, que é excelente sobre a história da arte e arte contemporânea e tudo mais. Tem outros canais sobre a história da arte aqui no YouTube que são muito bons e que eu não tenho
as mesmas qualidades que essas pessoas para manter uma playlist muito constante sobre isso. Então, de vez em quando eu trato do assunto, tem muita coisa, tem aqui no canal tem bastante coisa sobre isso, mas não é a parte mais frequente. Diferente do Fotofilosofando, em que também não sou formado em filosofia para entrar nesse conceito de filosofando, mas eu acho que eu tenho a este ponto da vida um volume teórico estudado ainda maior do que eu tenho sobre história da arte, que eu até tenho um bom volume estudado, mas não sou um historiador, não tenho o método para fazer uma pesquisa historiográfica completa, correta e tudo mais. Então, para não cometer erros que depois eu teria que derrubar o vídeo ou coisa assim, por causa de uma impropriedade metodológica qualquer numa pesquisa, aí às vezes eu prefiro me manter fora do tema, que não é minha especialidade, que eu não tenho as qualidades suficientes para tratar. No Fotofilosofando eu tenho mais abertura para... E eu deixo sempre claro que é o meu pensamento sobre algo, então é mais opinativo também. Não é uma pesquisa, não é uma tese ou uma dissertação de mestrado, doutorado e tudo mais. É um negócio um pouco mais solto. E o trabalho envolvido para fazer os vídeos que você pôs, né? Ou o trabalho envolvido acaba sendo maior do que a repercussão que gera em termos de visualizações. Isso. Infelizmente. O que também derruba faturamento, derruba o alcance para novos inscritos no canal e assim por diante. Mas dei um monte de dica de livro e de coisas ao longo desse vídeo aqui, então a galera aproveita, né? O Franciano pergunta, não é bem uma pergunta, mas poderia fazer um comentário sobre a tua frase, a arte abraça a todos os frustrados? Acho demais essa reflexão. Se tem uma frase minha que permite uma má interpretação é essa, porque dá a entender, se você puser uma visão negativa sobre essa frase, que a arte é um bando de gente frustrada, amargurada ou algo assim. E não é. Mas o que acontece é que muita gente cujas inteligências, aptidões, capacidades seriam mais destinadas ao mundo artístico, não tem isso de forma alguma preparado ou pensado ao longo da vida. A escola não planeja, não incentiva isso nas pessoas. Eu fui ter aula de música e aula de serigrafia em camiseta, eu já estava no colegial. Então, colegial, o segundo grau agora, seja lá como é que chama. Enfim, eu tinha 14 para 15 anos de idade. Então, assim, de resto é aquela aulinha de artes de quando você é criança que não é uma aula de arte mesmo. Aí eu fui ter história da arte na faculdade, depois na pós-graduação e tudo mais, aí eu fui ter profundidade. Então não há no trajeto profissional que a sociedade de certa forma coloca, muito a visão de que arte é trabalho, que arte é profissão, que arte é caminho profissional possível. Não vendo isso, você tenta outras coisas antes, porque outras coisas foram ditas para você que são profissões. Foi dito que ser dentista é profissão, foi dito que ser fotógrafo até é profissão, ou não. Foi dito que, depende do pouco da área, foi dito que ser administrador, ser contador, ser jornalista, tudo isso aí é profissão. Mas ser artista não é trabalho, não é profissão. As pessoas têm uma visão equivocada sobre o quanto de trabalho dá para ser artista. E graças a isso, muita gente se frustra em outras áreas, em outras buscas, e aí já às vezes na vida adulta entende que, putz, era na arte o meu negócio. Então é um pouco essa a ideia dessa frase. E então ela não é nem um pouco negativa, ela é negativa sobre a sociedade em que vivemos, que não dá um entendimento das possibilidades de que arte pode sim ser um caminho. E por fim, o Newton Santana perguntou, para você, o que é ser um fotógrafo? Eu vou ler a resposta, essa foi a única que eu anotei inteira aqui, eu vou ler para não correr o risco de esquecer, porque o vídeo está super longo, então a gente dá uma cansada, né? A cabeça dá uma cansada. Eu respondi assim, aqui no roteiro. Uma pessoa que gosta de ter um suporte um pouco mais duradouro para as coisas que viu. Alguém que busca num ordenamento visual
algum sentido para as vidas e para o mundo. Alguém mais ligado no impacto visual da vida do que em outros impactos, que busca uma espécie de auxílio da memória nesse registro mais duradouro, porque com o tempo a gente esquece de tanta coisa e a fotografia está lá para nos lembrar. E que talvez não se conforme com o mundo como ele é, que goste de ter uma visão mais particular sobre as coisas, um tipo de interpretação criativa da realidade, uma memória visual, mas não necessariamente real, e sim melhorada ou interpretada sobre a realidade. Eu gosto muito da definição da fotografia que põe como uma interpretação criativa da realidade. Eu acho que é uma frase boa para a fotografia. Então, o que é um fotógrafo? Aquela pessoa que tem uma interpretação criativa sobre a realidade e que escolheu colocar essa interpretação no suporte fotográfico. E assim terminamos o especial de 70 mil inscrições neste canal. Inscreva-se aqui, junte-se ao Apoia-se, torne-se membro, compre os meus cursos e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!